Olá, pessoal do primeiro ano do Colégio Tera, começando mais uma semana nesse afastamento social e hoje nós iremos, em Matemática 2, iniciar a Frente C, módulo C05 do livro 2. E nós vamos falar um pouquinho sobre radiciação. Então vamos lá, já é um conteúdo que nós vimos a primeira parte anteriormente e agora nós vamos ver aqui alguns exemplos sobre esse conteúdo, radiciação parte 2. Nós vamos falar um pouquinho sobre redução de radicais ao mesmo índice. Então, nós temos uma questão na página 313 do livro 2, que diz o seguinte: qual dos dois números, raiz cúbica de 4 e raiz quarta de 5, é o maior deles? Para descobrir, de acordo com o autor, ele disse que nós temos que colocar tudo no mesmo índice. Então, aqui nós temos o valor 3 de índice e o valor 4. Para isso, temos que calcular o MMC de 3 e 4. Então, o MMC de dois números, 3 e 4, desses números, é igual a 12. Bom, o que nós vamos obter agora é o seguinte: nós vamos utilizar uma propriedade que diz o seguinte: quando eu tenho uma raiz enésima, se a essa raiz eu multiplico um número, o meu radicando também vai estar multiplicado a esse número. Então, quando nós temos aqui, eu tenho uma raiz cúbica e uma raiz quarta. O MMC de 3 e 4 é 12. De 3 para 12, basta multiplicar por 4. Eu vou multiplicar o índice, então 3 vezes 4, e o meu radicando também. 4 elevado a 1, né? Então, ele tinha 4 elevado a 1, agora 1 vezes 4, 4. O que nós vamos obter? 3 vezes 4, 12. Então, raiz de índice 12 de quem? 4 elevado a 1 vezes 4. 4 a quarta, 256. Bom, no segundo valor, nós temos raiz quarta de 5. Se a primeira, meu primeiro radical, multipliquei por 4 para ficar 12, aqui se eu tenho 4 para ficar 12, eu tenho que multiplicar por 3. 3 vezes 4, eu vou ter raiz de índice 12. Aqui dentro, a minha potência era 5 elevado a 1. 1 vezes 3, 3. 5 a terceira vai ser quanto? 125. Agora eu posso comparar porque os meus dois índices estão à mesma potência. Então agora eu vou observar o meu radicando. O 256, ele é maior do que 125. Então eu posso afirmar que raiz cúbica de 4 é maior que raiz quarta de 5, apesar dos índices, né, e dos valores, mas o procedimento é transformar tudo no mesmo radical ou radical de mesmo índice. Outro fator importante que o nosso livro apresenta é a potência de um expoente racional. Então, dado um número real A positivo, um número natural N maior do que 1, em um número inteiro M, temos que, então, quando eu tenho minha base A elevada a uma potência M por N, isso vai ser igual a uma raiz, cujo índice é o meu denominador e a potência o numerador. Tem um macetezinho que diz assim, que está no Sol vai para a sombra, quem está na sombra vai para o Sol. Então, vamos ver alguns exemplos. Nós temos alguns exemplos lá na página 313 que eu passei para cá para ficar melhor a visualização. Ele pediu para simplificar na letra A, no exemplo 1, essa raiz aqui. Então, eu tenho raiz cúbica de 54 vezes A quarta vezes B a sétima sobre C a terceira. Se eu vou simplificar, eu vou observar qual o índice que eu tenho. O índice é 3. Eu vou colocar todos os meus fatores nesta potência. 54 eu fatorei, vou mostrar como fica, né? Lembrando a fatoração. 54 dá para dividir por 2, que dá 27, que dá por 3, 9, por 3, 3, por 3, 1. Então, eu tenho 3 a terceira vezes 2. Foi o que eu coloquei aqui. 2 vezes 3 a terceira. Eu tinha A quarta, eu desmembrei em duas partes. A terceira vezes A. Somando as duas potências vai dar 4. O meu B a sétima eu transformei em B a sexta, porque 3 e 6 eu posso fazer uma divisão, uma simplificação, vezes B. B a sexta vezes B elevado a 1,
Conserva a base e soma, eu tenho b à sétima que eu tinha anteriormente. O que eu posso fazer? Todas essas potências 3, eu posso cortar com o meu índice. Aqui eu tinha b à sexta dividido por 3, vai dar 2. Então, eu tenho 3, que eu cortei a potência, ele saiu. O A eu cortei a potência, ele saiu. 6 dividido por 3 deu 2, eu coloquei ele aqui. E o C eu cortei também. C é a terceira, eu cortei com o índice e sobrou C. O que é que ficou dentro do radical? Aquilo que eu não pude cortar. O 2, o A e o B. Então, o resultado vai ser 3 vezes A vezes B ao quadrado sobre C vezes raiz quadrada de 2AB. Então, esse é o resultado desse item da questão. Na letra B, também para simplificar, ele tem raiz cúbica de B ao quadrado sobre A vezes raiz sexta de A sobre B. O que eu vou fazer? Passar tudo para o mesmo radical. Aqui eu tenho 3, aqui eu tenho 6, então MMC vai ser 6. De 3 para 6, eu vou multiplicar por 2. Então, vai ficar 3 vezes 2. Aqui dentro do radical também vou multiplicar minha potência por 2. Se eu tinha B ao quadrado, elevado a 2. A elevado a 2. Então, nós vamos ter o raiz sexta de B, A sobre B, a gente permanece. Então, 3 vezes 2, 6. B à quarta sobre A ao quadrado. Agora, como as duas raízes estão com o mesmo índice, posso juntar tudo em um só. Então, vai ficar raiz sexta de A, B à quarta, sobre A ao quadrado B. O que eu fiz agora? Simplifiquei. Esse A cortei com um dos A's de cá, vai sobrar mais um. B à quarta tira 1, B à terceira. Então, simplificando, eu tenho raiz sexta de B à terceira sobre A. Aqui nós temos, no exercício 2, exemplo 2, A que vale raiz cúbica de 4 e o B raiz quadrada de 3. E pediu para calcular A vezes B. Então, o primeiro passo é passar tudo para o mesmo índice. Se aqui é 3, aqui é 2, então o mínimo de 3 e 2 é 6. Se eu tenho raiz cúbica e quero passar para a raiz sexta, basta multiplicar por 2. Mas eu vou pegar meu radicando e multiplicar por 2 também. Então, eu vou ter raiz sexta de 4 vezes 4, 16. O meu B era raiz quadrada de 3. Para a raiz quadrada para a raiz sexta, tenho que multiplicar por 3. O meu radicando também. Se era 3 elevado a 1, 3 elevado a 1 vezes 3, 27. 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27. Daí, agora, os dois têm o mesmo radical. Então, raiz sexta de 16 vezes raiz sexta de 27. Agora, basta multiplicar os dois. 16 vezes 27, 432. Já no exemplo 3, nós temos aí esse radical e ele quer que escreva na forma de um expoente. Então, olha só. Eu vou passar esse meu 5 aqui, eu vou trazer para dentro desse radical. Se aqui ele tem índice 4, quando ele passar para dentro, ele vai passar com índice 4 também. Então, eu vou ter raiz sexta de raiz quarta de 5 elevado à quarta vezes o 5 à terceira que já estava lá. Bom, então agora eu posso fazer a multiplicação. 6 vezes 4, 24. Outra coisa, potência de mesma base, conserva a base, somos expoentes. 4 mais 3, 7. Bom, agora nós temos o seguinte, o meu radicando vira base, a minha potência vira numerador e meu índice denominador. Então, o que está na sombra vai para o sol, o que está no sol vai para a sombra. Então, 5 elevado a 7 sobre 24 é a nossa questão.